Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus vos abençoe neste dia. Que o Senhor vos acompanhe nesta caminhada de sexta-feira. Que o Senhor guie os seus passos nesta sexta-feira. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem. Vamos meditar na nossa devocional de hoje. Se encontra em João 19, verso 23. Vamos fazer a leitura? Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Aleluia. Amém. Meus irmãos, veja bem. Na crucificação de Jesus, Pilatos manda escrever o nome Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso trouxe indignação para os judeus e Pilatos diz assim: o que escrevi está escrito. E nós vemos isso na devocional passada, que esta ação de Pilatos, de alguma forma, ela aconteceu para ficar marcado na história que Jesus é o rei. Que Jesus é o rei dos judeus, que Jesus é o nosso rei, que Jesus é o rei, o verdadeiro rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas nós vemos na continuidade deste texto, Jesus é colocado no madeiro, é colocado na cruz, e ali na cruz ele é colocado praticamente sem roupas, no máximo tapando as partes íntimas. E as suas roupas, como naturalmente acontecia, era dividido entre os soldados que estavam ali cuidando da sua crucificação. Isso aconteceu e depois a sua capa, a sua túnica foi dividida. Não foi dividida, ela foi sorteada entre eles para não terem que rasgá-la, porque era uma peça única. E eles fizeram isso. O interessante é que Davi, no Salmo 22, relata isso. Há quantos anos atrás, Davi já havia relatado essa atitude, essa circunstância. E relata também um tipo de morte naquele salmo que não era comum naquela época de Davi, mas que aconteceu com Cristo. Morte de madeiro, morte no madeiro, morte de cruz. É muito interessante se os irmãos lessem Salmo 22 juntamente em paralelo com João 19. Vai ser bom para o entendimento dos irmãos. Pois bem, meus irmãos, João escreve este texto há aproximadamente, mais ou menos aí, 60 anos após o acontecido, né? Após a morte de Jesus, 60, 58, por aí. Nessa altura, os outros evangelhos já estavam percorrendo, sendo lidos, sendo pregados nas igrejas. E João toma a atitude ou a inspiração divina para escrever tão tempo depois, para combater algumas heresias, como a negação da ressurreição de Cristo, a negação da existência de Cristo, a negação da morte expiatória, e também o surgimento já um pouco mais avançado do gnosticismo, ou do embrião do que seria o gnosticismo futuramente. Pois bem, isso acontece, e João escreve. E João quer mostrar para nós o seguinte: Jesus foi envergonhado. O que fizeram com o nosso Senhor? Envergonharam. Ele foi envergonhado na cruz. Ele foi considerado maldito na cruz e foi envergonhado na cruz. E a vergonha que Jesus passa é a vergonha que eu e você deveríamos passar. Porque tudo que Jesus sofre ou sofreu, passou na sua condenação e na sua crucificação e posteriormente na sua morte, é o que eu e você deveríamos ter passado. Portanto, meus irmãos, se hoje você não é envergonhado pelo inimigo, se hoje você consegue ser uma pessoa livre em Cristo Jesus,
Foi porque ele fez uma obra e esta obra incluiu o teu nome. Portanto, vamos pensar bem. Jesus não levou nada para aquele madeiro. Jesus foi envergonhado daquele madeiro e não levou nada para aquele madeiro. Por que você, cristão, hoje esnoba e até mesmo chega a ser avarento com seus bens materiais? Porque hoje você substitui Jesus, que passou vergonha por você, pelo seu dinheiro, pelas suas posses, pela sua família, pelo seu talento, pela sua profissão e assim por diante. Por que fazer outro Deus? Esses outros deuses não vão te substituir. Jesus sim. Jesus passou vergonha em seu lugar. Estes outros deuses não vão. Nenhum famoso vai fazer isso por você. Nenhum líder de alguma religião vai fazer isso por você. Vão te acusar. Jesus não. Jesus foi envergonhado no seu lugar, no meu lugar. Pense nisso. Pense nisso nessa sexta-feira. Às vezes você está dando tanto valor aos problemas que você está passando, tanto valor ao que você tem, ao que você está construindo, e o valor no Evangelho tem ficado lá no final da fila. Lembre que alguém passou uma vergonha por você na cruz. Alguém ficou despido em uma cruz por você. E você agora não está despido e não reconhece isso. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê um dia abençoado, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que as nossas consciências e a nossa vida esteja ligada ao Senhor, para sermos sensíveis à sua repreensão, à sua justiça e o seu querer para conosco. Livra-nos de todo mal, guia-nos, Senhor, na tua presença, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.